E hoje o nosso tema é humildade. Abra sua Bíblia, pois, nesse texto da palavra do Senhor. Salmo 131, apenas 3 versículos. Senhor, não é soberbo o meu coração, e nem altivo o meu olhar. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para todos sempre. Ó Santo de Israel, ó Santo Deus, estas tão breves palavras do salmista são tão ricas e tão cheias de vida. E por isso nós pedimos, pela mediação do Teu Espírito Santo, para que nós não percamos sequer 1 milímetro daquilo que Tu queres nos ensinar. Mas para isso pedimos e precisamos da direção do Teu Espírito, ó Deus. Tua palavra que é viva, Tua palavra que nos fala. Nós pedimos ao Senhor que nesta noite o Senhor nos ajude a compreendê-la, a captá-la, a absorvê-la, como sempre temos pedido, e que tudo que aqui for feito, a compreensão dessa palavra, a absorção dessa palavra, a encarnação da aprendizagem, seja tudo para a glória do Senhor, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo Jesus. Torna-nos pessoas melhores, torna-nos mais semelhantes ao Teu Filho Jesus. Santifica-nos pela Tua verdade, a Tua palavra é a verdade. Nós oramos a Ti, gratos pela riqueza e pela preciosidade que temos diante de nós, e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, há cerca de 2 domingos, alguns domingos atrás, eu falei e tenho falado repetidas vezes acerca da necessidade de compreendermos essa cultura que nos cerca, essa atmosfera, esse ar que respiramos, seja os valores, os princípios, dentro dos quais a nossa cultura está embebida. E quando eu me proponho a me falar sobre o tema humildade, eu penso nisso de uma forma muito especial, porque eu percebo que a nossa cultura às vezes toma virtudes, ou aquilo que a Bíblia chama de virtude, e quando não a transforma em algo que não é desejável, ao menos a transforma em algo, quando não a transforma em algo que é abominável, às vezes a transforma em algo pelo menos que não é desejável. Ela muda a nossa compreensão e nós precisamos tomar um cuidado muito grande com isso. E por isso que falar de humildade é um grande desafio quando nós a queremos entender de uma perspectiva bíblica. Ou seja, a humildade que um dia foi tida como virtude, a cultura a colocou na prateleira da apatia, a tornou sinônimo de falta de brio, de gana, de vontade, tornou a humildade característica dos fracos. E é interessante que eu percebo às vezes nas nossas falas cotidianas a tendência de não desejarmos essa virtude, ou
eu percebo nas nossas falas cotidianas a distorção da compreensão daquilo que Deus nos incentiva a buscar como uma virtude, como algo desejável, que precisa ser buscado. E é interessante, quando eu já vi muitas falas, alguém dizer assim, de um irmão, dizendo assim, tadinho, né, pastor? Tão humilde. Já viu isso? Tão humilde. Como se, colocando humildade, e eu entendo que não se faz, às vezes, isso por maldade, mas por uma questão de uma concepção errônea. E aí a gente vê a contrapartida do mundo que a gente vive, uma cultura que coroa, que incentiva como virtude numa sociedade competitiva, a ganância. E aí a gente chama a ganância, a gente cria um eufemismo para ela, para não parecer tão ruim, a gente chama de gana. A arrogância, e a gente chama isso de postura. A falta de ética, e a gente chama isso de esperteza. O jeitinho brasileiro, que tem as suas vivências, os seus aspectos bons e os seus aspectos tenebrosos. Quando Davi, irmãos, escreve este salmo precioso, a gente precisa se lembrar de quem foi esse homem. A gente precisa se lembrar que Davi até hoje é lembrado como o maior rei da história do povo de Israel. É difícil nós datarmos esses salmos, mas quando nós olhamos para a vida e para a história de Davi, é possível que a gente tente encaixá-lo em algum momento específico da sua história e da sua vida. Por isso é preciso nos lembrar que Davi foi um filho nascido de uma família de 8 filhos, sendo ele o caçula, Davi, aquele menino do campo. E eu sou quase que capaz de visualizar a figura daquele menino no campo, com pés sujos nas sandálias, estilingue na cintura, cajado na mão, guiando as ovelhas do seu pai. E foi ali que ele cresce em meio a essa simplicidade de uma família pastoril, e é ali que ele aprende muito, e desde cedo, o seu ofício. Davi, essa figura, me chama a atenção pela riqueza da sua personalidade, porque a personalidade de Davi é algo tremendamente rico. Davi, a pessoa de Davi agasalhava a personalidade de um menino pastor que ao mesmo tempo dava espaço para um homem destemido. A Bíblia diz que Davi, para proteger, aliás, foi esse o argumento de Davi, quando ele corajosamente ou loucamente, ele vê Golias enfrentando os exércitos de Deus, e Davi foi incumbido para o seu pai de levar pães e queijos, parece até que é mineiro, né? Mas ele vai levar queijo para a sua família, e chegando lá, ele ouve o disparate de um gigante desafiando os exércitos de Deus. E o desafio de Golias era: olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos pelejar, me dê um homem que eu pelejarei contra ele. Se eu prevalecer, o teu povo me servirá. Se vocês prevalecerem, nós os serviremos. De repente, aquele menino pastor, de estilingue na cintura, ele diz, ele chega a Saul e diz: eu posso? Ele se candidata. E a surpresa no meio daquela liderança, como quem diz: menino, volta para casa, né? Pega o seu Neston e fica lá, né? E Davi diz: gente, presta atenção, eu sou pastor. E aí Davi, um dos argumentos que ele usa, ele diz o seguinte: olha, em um dado momento, para proteger as ovelhas do meu pai, eu peguei um leão pela barba.
Então essa figura, ela é riquíssima, porque ela agasalha a personalidade serena de um músico tocador de harpa, de um pastor de ovelha, mas de um homem guerreiro impetuoso. Davi era ao mesmo tempo essa pessoa sensível. E é essa índole destemida, forjada entre ovelhas de um rebanho e leões, entre harpas e gigantes. É essa personalidade que me intriga. E foi esse homem quem Deus chamou para ser o rei. E Deus, sabedor de que nós temos a tendência de avaliar o livro pela capa, a pessoa pela aparência e pelos estereótipos, foi que Deus avisa: quando fores buscar um rei dentre os filhos de Jessé, não te atenta para a aparência, porque eu olho para o coração. E é por isso que esse homem foi chamado rei. Essa figura que se tornou um grande rei foi um homem que desbaratou exércitos, que ganhou batalhas memoráveis, que construiu e que concretizou o sonho da promessa de uma nação, Israel. Esse mesmo Davi, irmãos, é o Davi que escreve esse salmo. Esse mesmo Davi que sonhou grande, que fez grandes coisas, esse mesmo Davi chega um momento da sua vida e ele de repente ora a Deus e escreve um cântico dizendo: Deus, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, eu não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Talvez esse salmo seja fruto de um homem já calejado. É provável que esse salmo seja fruto de um homem vivido. E quem já alcançou uma determinada idade na vida sabe que a gente chega a um determinado tempo que a gente começa a olhar para trás. É por isso que tem a crise dos... tem crise dos 40? Nem sei, tem gente? Tem crise dos 40? Bom, se tiver, ela me aguarde aí, eu estou apontando, eu já começo a ver a luz no fim do túnel, né? Aí depois tem a crise dos 50, aí depois tem a crise, eu tenho um amigo, uma pessoa maravilhosa, e ele tem 70 anos. Quando eu digo amigo, o pessoal visualiza um rapaz jovem, eu quero trazê-lo aqui na igreja. Eu o conheci no Canadá e ele fez o mesmo curso que eu fiz, mas ele tem 72 anos de idade. E ele disse assim para mim: Adriano, eu acho que eu estou vivendo uma crise de idade tardia. Eu acho que eu trabalhei demais, corri demais, e de repente eu estou olhando para trás e é aquele momento que a gente diz assim: meu Deus, o que eu fiz? Qual foi o meu legado? Desperdicei ou não desperdicei o meu tempo? Não é? Não chega um momento da vida que a gente começa a avaliar? O Jorge Luis Borges, que é um poeta argentino, né, escreve um belíssimo poema, quando ele diz assim: se eu pudesse viver a minha vida novamente, ele diz assim: na próxima eu acho que eu cometeria mais erros, eu seria um pouco mais tolo. E ele diz assim: eu contemplaria mais entardeceres. Gente, esse homem, salvo engano aí, o povo depois me corrija, Jorge Luis Borges ficou cego já na sua idade. E ele diz assim: eu contemplaria mais entardeceres, eu subiria mais montanhas, eu nadaria mais rios, eu tomaria mais sorvetes, eu começaria a andar descalço no começo da primavera e continuaria até o fim do outono, mas hoje eu já estou velho. Chega um momento da vida da gente que a gente começa a pensar e reavaliar o que valeu, o que não valeu. E eu acho que esse é exatamente um momento na vida de Davi. Irmãos, esse homem talvez tenha percebido que, gente, Davi foi um homem de Deus, mas leia a história de Davi como um todo, porque nós o celebramos como um herói, mas louvado seja Deus, a Bíblia jamais escondeu as fraquezas dos nossos heróis.
Davi foi um homem que fez muita coisa errada. Davi talvez tenha percebido que no afã das suas paixões juvenis, nos seus ímpetos e na sua alma de conquistador, ele tenha cometido alguns erros. Erros que ele mesmo reconhece e ele se arrepende, porque este mesmo Davi é o autor do belíssimo Salmo 32, quando ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, se envelheceram os meus ossos e se tornaram em sequidão de estio, eu adoeci. É o mesmo Davi que escreve o Salmo 51, dizendo: Senhor, pequei contra ti somente pequei, fiz o que é mal. Não retires de mim a alegria da tua salvação, lava-me com esopo, purifica minha alma. Esse Davi movido talvez em algum momento da sua vida, cego pelo seu poder de rei, ele adultera com uma mulher. Quando ele olha para Batseba e ele a deseja, e ele pouco importa e não pensa em um minuto sequer acerca das consequências do seu ato. Tragam essa mulher. Ele se deita com ela e começa aí um momento de um grande abismo na vida de Davi, porque ele comete um erro pior do que o outro e atrás do outro. Ele adultera com essa mulher, sabedor de que ela havia engravidado. Ele arma um plano para disfarçar essa gravidez, chama Urias, o marido dessa mulher, embebeda esse homem, manda que esse homem vá e se deite com a sua mulher. Esse homem não o faz. Ele então planeja matar este homem, coloca-o na frente da batalha para que ele seja morto. Foi na cegueira do seu poder, foi no seu rompante de grandiosidade, quando a gente pensa que a gente está acima de tudo e de todos. Esse mesmo Davi, irmãos, foi o Davi que provavelmente foi o pai ocupado demais para cuidar dos seus filhos. Sabe por quê? Leia a história de Davi, você vai perceber que Amnon, um dos filhos de Davi, toma e violenta Tamar. Amnon violenta Tamar. Absalão, por sua vez, que era irmão de Tamar, fica irado com aquilo e posteriormente uma desgraça ainda maior se dá, porque Absalão, ali cego da sua raiva, da sua ira, ele mata o Amnon. Posteriormente, o que a gente vai ver na palavra é que o próprio Davi começa a ser perseguido por Absalão, que tenta usurpar o seu reino. Gente, você sabe o que significa Absalão? Absalão significa pai da paz. Esse foi o nome que Davi deu, Absalom, deu para o seu filho. E de repente ele começa a ser perseguido pelo seu próprio filho, escreve um salmo como o Salmo 55, ele dizia nesse Salmo 55, Senhor, se fosse o meu inimigo a me perseguir, se fosse aquele que me odeia, mas é o meu igual, é aquele que come do meu prato comigo. Ele diz assim, Senhor, quem me dera asas como a de pomba, voaria e acharia pouso num deserto. Como quem diz, eu queria não viver a dor de ver um filho que eu vi crescer, apunhalar-me pelas costas e desejar usurpar o meu reino. Absalão morre. E é triste demais o texto de 2 Samuel, no capítulo 19, o versículo 33, quando Davi chora a notícia da morte, e Davi então diz, meu filho Absalão, quem me dera eu morrera por ti, meu filho Absalão. Aquele quem Davi deu o nome de pai da paz, tornou-se o filho da guerra e o filho do ódio. Aí de repente um momento da vida desse homem, muito provavelmente depois de ser tão calejado, de cometer os seus erros,
ele chega na sua vida e diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, e eu não ando à procura de coisas, de grandes coisas. Irmãos, esse Davi convida a mim e a você a aprendermos com esse salmo. E eu acho que talvez uma grande primeira lição desse salmo é olharmos para uma nova perspectiva de vida. Parece-me que há um tom de confissão aqui. Essa conclusão de que os afãs e o rompante da juventude o levara a cometer erros, dos quais ele se arrependeu profundamente e que pagou um preço amargo pelos pecados que havia cometido. E então, Davi, diante de nós, ele assume uma nova perspectiva de vida. Agora é preciso a gente entender uma coisa muito importante. O Gene Peterson diz algo importante para nós. Ele diz o seguinte: é difícil reconhecer a arrogância como um pecado, exatamente porque é tida por todos os lados como uma virtude, incentivada como proveitosa e premiada como realização. O que é descrito na Bíblia como um pecado básico, o pecado de tomar coisas nas suas próprias mãos e de se tornar o seu próprio Deus, se apossando de tudo que estiver ao seu alcance, agora é tido como virtude. A cultura aí nos diz: evolua, aperfeiçoe-se, não importa o meio, avance, não importa o preço, preocupe-se com você. E aí então é difícil a gente falar de uma nova perspectiva, porque nos soa lá no fundinho algo errado. Em 2002 me chocou quando Mark Lewis, é um empresário inglês, um publicitário inglês, ele lançou um livro chamado Sin to Win, que é pecar para vencer. Olha o que esse cara fez. Mark Lewis, ele escreveu um livro cuja a tese é: pegue os 7 pecados capitais e cometa todos eles, porque os 7 pecados capitais são exatamente o segredo para nós vencermos na vida. Diz Mark Lewis. No livro, ele então afirma que o orgulhoso, ou a luxúria, a gula, a avareza, enfim, a inveja, são características de pessoas bem-sucedidas. Ele diz o seguinte, que a respeito do orgulho, por exemplo, esse é o pecado mais importante, diz ele. Seja orgulhoso, porque todas as pessoas que são bem-sucedidas, elas são orgulhosas. A respeito da arrogância, ele diz: a arrogância é uma virtude. E então ele confunde tudo isso como um fator motivacional. A respeito da ira, ele diz: a ira é energia. É a paixão que nos move a realizar determinadas coisas. Seja guloso, queira sempre mais. E aí, a alerta da palavra é cuidado. Cuidado, sabe por quê? Porque a falta de humildade, a arrogância ou a ganância, e eu diria que a arrogância e a ganância são irmãs siamesas. Porque para as pessoas que padecem desse mal, o seu ego é o seu Deus. Os seus desejos e os seus projetos são prioridade máxima, nada mais importa. O arrogante, ele pensa que é autossuficiente. C.S. Lewis diz uma coisa interessante, que é o pecado, dos pecados que Deus mais abomina, porque o arrogante nunca olha para baixo. O arrogante é autossuficiente. E é por isso que a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. E que o Novo Testamento diz que Deus resiste ao soberbo. O arrogante, ele é autossuficiente. Ele
E o ganancioso, para ele não há limites para os seus projetos. O arrogante sempre tem a razão. E é uma coisa muito curiosa. Quando alguma coisa vai mal, é porque alguém está tramando contra mim. O arrogante não pede perdão, o arrogante não erra. E aí eu quero esclarecer uma coisa muito importante, quando eu falo diante de uma igreja onde a gente tem muitos jovens aqui. Porque a humildade, ela é tida como falta de vontade. Aspiração é algo importante para todos nós. O humilde também luta, aspira, almeja, busca, mas o humilde nunca se esquece de quem ele é. Ele jamais pisoteia ou subjuga em nome dos próprios objetivos. Ele jamais relativiza para alcançar as suas metas. A humildade é algo, acho que eu já vi até inclusive o pastor Edito falar isso por aqui. Há quem diga que a humildade ela é tímida, né? Quando você começa a falar da sua humildade, ela logo vai embora, né? O Tim Keller ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: humildade não é pensar menos de você. Humildade é pensar menos em você. Tire o seu eu do centro do universo. E entenda quem você é diante de Deus. Entenda quem você é diante dos seus irmãos. E é por isso que nós precisamos tomar um cuidado, porque a postura de Davi é essa: longe de mim os olhos altivos, longe de mim a doentia ganância que me faz cegar-me, que me cega e que me tira o bom senso. E aí eu me lembro que a história está cheia de exemplos, de personagens, como por exemplo, a mitologia grega, que fala de Ícaro. Ícaro era um jovem filho de Dédalo. Dédalo era um astuto e um inteligentíssimo e habilidoso inventor. E no seu tempo, ambos foram chamados pelo rei Minos. Rei Minos, que na mitologia, segundo a mitologia, vivia em Cretas, na ilha de Creta, e ele convida Dédalo para fazer o labirinto para prender o monstro Minotauro, metade touro, metade homem. Tão satisfeito que Minos ficou, ele não deixou mais que Dédalo e Ícaro fossem embora, então ele os aprisiona. Mas Dédalo, inteligente como era, planejou algo para fugir. E então ele começa a juntar penas e cera, e ele faz para si e para o seu filho asas de cera. Mas antes da fuga, ele diz para o seu jovem filho Ícaro, diz: Ícaro, mas há uma questão aqui quando nós fugirmos: não voe muito baixo, para que a umidade do mar não venha molhar e pesar as tuas asas, e também não voe muito alto, para que o calor do sol não derreta as suas asas. E então os dois vão na sua empreitada, na sua fuga, da masmorra do rei Minos, e eles começam a voar, e Ícaro em algum momento começa a se maravilhar com a grandeza do horizonte que se desponta diante dele. E então ele, maravilhado com aquela grandeza diante dele, ele começa a voar mais alto. Porque agora não há limites para ele. E ele voa mais alto. E o pai de Ícaro, Dédalo, diz: meu filho, cuidado com o sol, abaixa. E então Ícaro sobe e sobe, até que o calor do sol começa a derreter as suas asas. E esse menino que ficou extasiado pelas alturas, cai na sua morte. Dédalo chora a morte do seu filho. É interessante que a ambição, diz Eugene Peterson, é a aspiração enlouquecida. É quando nós pegamos as nossas aspirações e nós canalizamos para aquilo que é ruim, quando nós tiramos Deus do centro. E aí, irmãos, é muito perigoso. E aí nós podemos um dia chegar nas nossas vidas e fazermos a mesma oração de Davi, com a mesma dor que Davi orou.
É importante que a gente aspire. Quando nós somos humildes, nós entendemos qual é o nosso lugar diante de Deus. Mas a nossa humildade nos impulsiona, sim, para buscarmos melhoras diante de Deus e diante dos homens. Como Paulo havia dito, e ele escreve aos Filipenses, não que eu tenha recebido ou obtido a perfeição, mas eu prossigo para o alvo. Prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado em Cristo Jesus. Eu avanço para as coisas que diante de mim estão e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus. Essa é a nova perspectiva que Davi te convida. Tome cuidado com as loucas ambições, com as paixões cegas. Mas há uma segunda lição aqui de Davi neste salmo. Davi toma uma decisão acertada. Olha comigo o versículo 2. Primeiro, Davi fala de uma nova perspectiva. Versículo 2, Davi toma uma decisão acertada. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma. Irmãos, a ansiedade, eu acho que é talvez um dos maiores inimigos da nossa geração, não é verdade? Para um mundo que é materialista, as vozes nos dizem, tenha mais, porque você só será quando você ter. É preciso ter para ser. E então nós trabalhamos loucamente, porque é preciso ter mais. Ter mais. O mundo consumista diz que tudo que eu tenho nunca é o suficiente. Há muitos anos atrás, uma reportagem nos Estados Unidos chamada Paradoxo do Progresso, que a despeito do fato de que um momento econômico forte para a América do Norte, as pessoas tinham mais casas, mais bens de consumo, as pessoas adoeciam cada vez mais. O nome da reportagem era o Paradoxo do Progresso. Tinham muito, mas estavam mais doentes. A sociedade de mercado estabelece determinados padrões de sucesso. Quem é que tem sucesso hoje no mundo? Quem é analista judiciário? Quem passou no concurso. Esse é o padrão do sucesso. Aliás, eu vi uma placa de um colégio, se não me engano, é o Ideal, que já desde a 8ª série do 2º grau começa a ensinar, colocar conteúdo de concurso público para os meninos. A LUB? Eu fico só imaginando as meninas chegando em casa dizendo, pai, eu estou com algumas dúvidas aqui acerca das leis distritais. Eu vou dizer, conversa com a sua mãe, filha. Eu tenho a sensação de que no mundo que a gente vive, a gente conversa com as pessoas e de que a gente não descansa. Você é um daqueles que quando vai tirar um cochilo domingo à tarde, você se sente culpado por isso? Meu Deus, eu estou dormindo. Já aconteceu isso? Teve uma época que o meu coração estava conectado ao meu telefone. O telefone tocava, o meu coração disparava. Porque morreu alguém, né? Algum problema na igreja, algum problema. Você já teve essa sensação de que o tempo não nos é suficiente? De que o amanhã me amedronta? De que o amanhã me persegue, me assombra, e o que vai ser da minha vida, e os planos, e o trabalho, e os estudos. Irmãos, e eu falo isso e eu preciso fazer uma confissão aqui. Eu costumo dizer que eu sou um ansioso, confesso, porém relutante. Não gosto da minha ansiedade, embora, louvado seja Deus, o Senhor me tratou muito no que diz respeito a essa ansiedade.
Esse salmo ele é especial para mim, porque eu acho que a primeira vez que eu preguei esse salmo, alguns anos atrás, eu e a Dani estávamos vivendo um momento especial na nossa vida. Nós como cidadãos aqui desta civilização urbana, nós nos casamos e nós planejamos muita coisa. Quando a gente se casou, ela estava na faculdade. Logo depois, eu também voltei a fazer um curso, fui para a Universidade Católica aqui de Brasília. E então nós nos planejamos o seguinte: nós nos casamos muito jovens, nós poderíamos esperar um tempo razoável antes de sermos pais. E então assim nós fizemos, o combinado foi: termina a faculdade e então você engravida. E ok, vamos fazer isso. E então o tempo foi passando, e aí as necessidades vêm, e aí eu fui tio, né? O meu irmão, no meu casamento, meu irmão já tinha uma bebezinha, e a gente já apaixonou por aquela menina, e daqui a pouco os seus amigos começam a ser pais, não é? Aí você começa a olhar para um lado, é um bebê, olha para o outro, um bebê. Aí você começa a olhar e fala: rapaz, até que eu queria um desse lá em casa. E aí o tempo foi passando, nós como bons planejadores, a Dani estava prestes a terminar a faculdade, nós nos planejamos, agora está na hora do bebê, a faculdade terminou, a formatura foi uma bênção e o bebê não chegou. E eu cometi um grave erro, eu divulguei para a igreja o meu plano. Eu disse: irmãos, quando a Dani... Porque o pessoal, é que na igreja é assim, a gente está namorando, o pessoal diz: e aí, vai ficar noivo? Aí você fica noivo. E aí, vai casar? Aí você casa. E aí, vai ser pai? Aí você tem um. E o outro, quando vem, né? É assim. E então, eu divulguei, o pessoal então já sentiu na liberdade de me perguntar. Ela terminou a faculdade. E cadê? E agora? Cadê o bebezinho? E nada. Gente, a nossa vida começou a virar um inferno. Porque nós, ao mesmo tempo, queríamos muito e nós planejamos algo que eu esqueci de perguntar se Deus tinha planejado. E de repente, cadê o bebê? Não veio. E aí começou a chegar a receita de garapa, de chazinho para nós, porque, né? E o pessoal começou todo dia, ficava terrível, e a nossa vida começou a gerar em torno do fluxo lá em casa. E aí, vai, agora, não, não estou grávida. E aquilo era terrível, terrível, gente. Jornada dobrada de trabalho, tal, e as coisas, e nada de bebê, e nada de bebê. E eu falei: Senhor da glória, a gente começou a sofrer por causa disso. E aí eu vi esse salmo, falei: vou pregar isso na igreja. E foi uma decisão que eu tomei de: Senhor, eu quero me aquietar no Senhor. Quero descansar no Senhor. Um belo dia, estava em casa, tinha chegado. A Dani vem com a canetinha que eu nunca tinha visto na vida e fala: ei! E eu já duro e cético como Tomé. E eu olhei para ela e disse: que é isso? Que caneta estranha esse negócio. É um teste. Eu falei: não, faz exame de sangue. Matei a minha mulher, gente, aquele dia. Sabe, toda romântica, né? Aleluia, deu certo. Olha aqui a canetinha, ficou azul escuro, né? Cadê? Eu disse para ela: exame de sangue. Sofri demais, não quero mais. Exame de sangue, tadinha. Aí tudo bem, vamos fazer exame de sangue. E aquela tensão, fez exame de sangue. Confirmada, louvado seja Deus, vamos ser pai e mãe. A gente esperou isso por muito tempo. Pouco tempo depois a gente foi fazer lá o exame, e foi interessante que a avó da Dani disse: filha, eu sonhei que vocês vão ter gêmeos. Estávamos nós com o Dr. Brasil, eu sentadinho, como um bom marido que acompanha a esposa, e o Dr. Brasil e a Dani disse: doutor, estou um pouco preocupada, porque a minha avó, que tem trigêmeas,
minha avó disse que ela sonhou que a gente vai ter gêmeos, e aí, então o doutor Brasil, numa calma, ele disse, olha, 2 já tem aqui, eu estou procurando então um terceiro. E aí então eu levantei e... esse doutor é um bonachão, né? Esse doutor. Como é, doutor? Tem 2 aqui. Como, doutor? 2 bebês ali dentro. A gente já estava grávida mesmo. E é interessante, assim como a alma masculina é diferente da alma feminina, porque enquanto a minha esposa chorava de emoção, 2 bebês, que privilégio, eu comecei a contabilizar fralda. Eu pensei, nenhum mês são 2. E, ai, Jesus, então peraí, então como é que... E aí, irmãos, você sabe que aquele momento que eu decidi, isso mesmo, eu decidi descansar. Sabe por quê? Porque as ansiedades fazem parte das nossas limitações humanas. O próprio Jesus nos desafia a confiarmos nele. Descansar em Deus é um desafio constante e depende de uma escolha diária. Esse é o convite do Senhor. E é tão um grande desafio que Davi diz assim, eu fiz calar a minha alma. Eu fiz calar e sossegar a minha alma. E o fato então é que nós, nas nossas ansiedades, a gente tenta manipular, a gente tem a falsa ilusão de que em algum momento na vida a gente pode controlar, quando de repente as coisas fogem do nosso controle, a gente percebe que a vida é muito, mas muito mais complexa do que a gente pensa. E é por isso que eis aqui a decisão de Davi, descansa no Senhor. Entrega para Ele, e meu Deus, quando eu olho para trás, quando eu olho o quanto que eu duvidei que aquele dia chegaria, hoje eu olho para 2 crianças que eu tenho em casa, para uma quantidade repetida de desafios que a minha ansiedade fez palpitar o meu coração e em que eu tive a sensação de queda livre, de que eu estava sozinho, mas que momento, dia após dia, na minha vida, a gente percebe um Deus que cuida, que ampara, que guarda, que dá o berço, que dá a fralda, que dá o cuidado, que alimenta, que está junto, que olha, que vigia. Descansa. Fiz calar e sossegar a minha alma. Davi deixa para trás a postura dos olhos altivos, da procura das grandes coisas, e passa a adotar a postura da dependência. Senhor, eu não estou no controle de nada. O Senhor está no controle de tudo. Qual criança desmamada. E aqui é uma coisa muito interessante. A criança desmamada já é uma criança um pouco amadurecida. A criança, enquanto está amamentando, ela tem uma relação umbilical. A mãe e a criança são quase os mesmos. A mãe ali leva aquela criança ao seio, essa criança se torna a extensão daquela mãe, e é interessante que nesse colo, e essa criança vai aprendendo que nesse colo materno é o lugar onde primeiro ela encontra o suprimento das necessidades primárias. Mas à medida que essa criança, o tempo passa, essa criança começa a se diferenciar como pessoa, chega a hora de desmamar. Tira do peito. As mães aqui que desmamaram, é fácil, irmãs? Não é. Sabe por quê? Porque o seu neném vai chorar. Eu tenho um amigo, nós temos um casal de amigos que foi muito interessante. A esposa dele, embora pequenininha, ela campeã de amamentação.
e tinha muito leite, e o menino voraz. E chegou um momento que o pai falou, não, meu bem, vamos desmamar essa criança, pelo amor de Deus. E aí a mãe já estava, né? Aquele vínculo, né? Não, eu preciso do meu filho, né? Não, mas eu não vou ter coragem. Falou, então você vai ficar um fim de semana na casa de sua mãe e eu vou ficar com esse menino aqui. Que crueldade, né, mãe? E a mulher foi para a casa da mãe e ele ficou com o menino, e o menino chorou. E o menino chorou, mas não tinha peito em casa. E o menino chorou até que desmamou. O desmame é um processo interessante porque é doloroso. Mas a criança desmamada, quando busca o colo da mãe, ele não está buscando somente... essa criança passa a entender que aquele colo é algo mais do que o alimento ou o suprimento das necessidades primárias. Mas essa criança encontra no colo da mãe abrigo, encontra afeto, encontra carinho, encontra proteção. E então Davi diz assim, tal qual essa criança é a minha alma. É lá que eu encontro a proteção, o cuidado de Deus, é nesse colo paterno que a minha alma descansa. E tal qual essa criança, Senhor, assim é a minha alma. Eu já não quero mais sofrer como sofria. E então o salmista decide descansar nesse Senhor, qual criança desmamada. E quando ele precisa, ele se achega nos braços daquele que diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E é por causa disso, quando a gente aprende a sossegar nos braços daquele que tem o poder de mandar cessar o poder da força das ondas, o ímpeto dos ventos, é que a gente diz, a tua graça é maior do que a vida, é nos teus braços que eu encontro tudo o que minha alma precisa. Descansa no Senhor. E nós terminamos então o Salmo com um convite. Versículo 3. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Irmãos, nós vivemos no mesmo mundo. Descansar no Senhor é um desafio tanto para mim, quanto para você, como para qualquer mortal. Mas o que a Bíblia está nos dizendo desde o início é, assume você uma postura diante de Deus. Deixa para lá os planos, porque às vezes a gente confunde os planos de Deus com os nossos planos egoístas. Às vezes você coloca, eu costumo dizer o seguinte, quando eu já vejo, às vezes é aniversário, e alguém diz assim, meu irmão, que Deus realize todos os teus sonhos. Irmão, não tem conselho pior do que esse. Que Deus realize todos os seus sonhos, misericórdia. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o teu coração é enganoso mais do que todas as coisas. E eu louvo a Deus que Ele não tenha realizado todos os meus sonhos, senão eu teria me dado muito mal em muita coisa. E aqui então esse convite é, deixa a sua impaciência de lado, quando você dá cabeçada e acha que deve fazer uma determinada coisa e toma o seu próprio meio, não seja apático, não. Não, busque, almeje, mas faça isso na presença do Senhor. Vá até onde a tua mão alcança, mas aonde a tua mão não alcança, existe um braço forte que se estende para além do meu e do seu. E aí você põe no altar e na mão dele. Espera no Senhor. E meu Deus, como a espera é difícil. A esperança que se adia adoece o coração. Dói na alma. É difícil esperar no Senhor. A gente se angustia, a gente tem a sensação e a gente confunde silêncio de Deus com a ausência de Deus.
A gente se desespera, tal qual aquela criança que desesperadamente busca o colo da mãe. E a Bíblia está dizendo: espera no Senhor, espera no Senhor, espera no Senhor, deixa que Ele conduza, deixa que Ele dirija, deixa que Ele opere e faça, descanse no Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como de águias, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fadigarão, renovarão as suas forças. Esses esperam no Senhor. E quem espera no Senhor verá no tempo da providência o plano eterno, providencial, bom, perfeito e agradável se realizar no seu tempo e na sua hora, para o bem dos filhos de Deus e para a glória de Deus Pai. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Esse mesmo homem escreve um belíssimo salmo, quando ele diz: confia no Senhor e faz o bem, agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, descansa no Senhor. Esse, um salmo certamente escrito na velhice de Davi. Ele diz: eu já fui moço e hoje eu sou velho, e eu jamais vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus cuida de você. Deus cuida de mim. Deus cuida de nós. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Depois nós vamos cantar um último cântico, que é um cântico de entrega. Quero orar por você que, assim como eu, o meu Deus é tão afetado pela correria da vida e que lida diariamente com o perigo de uma ansiedade exacerbada. Você, assim como eu, às vezes se esquece, se colocar no seu próprio lugar, e entender que nós somos muito pequeninos diante de Deus. Pai Santo querido, abençoa os teus filhos. Cuida de nós. Que a nossa alma seja tal qual a do salmista, como criança desmamada. E que nós encontremos abrigo nos teus braços. Espera, povo de Deus, no Senhor, agora, até o dia em que não precisaremos mais esperar nada, porque um dia o veremos como tu és, e seremos aquilo para o qual o Senhor nos chamou para ser, transformados. Espera no Senhor, ó minha alma inquieta, hoje e para todo sempre. Amém.